Olá, cervejeiros, sommeliers, entusiastas de cerveja, bem-vindos a mais um episódio do Beer School. Esse é o primeiro episódio da parte prática de fazer o cold mash. Vai ter só dois, então nesse a gente vai fazer o mash frio, vai fazer o mash quente e vai colocar para fermentar. No próximo a gente vai acompanhar a fermentação, engarrafar e tomar. Então são só dois episódios, acho que 2 semaninhas dá certo aí, porque vai ser uma fermentação super rápida. Se você não sabe do que eu tô falando, do que é o cold mash, é uma técnica nova, com muito potencial, muito interessante, tem vídeos no canal aí para vocês assistirem. Mas hoje a gente não vai fazer o cold mash igual eu falei que a Breeze faz. Hoje a gente vai fazer um cold mash um pouquinho adaptado para tornar ele um pouco mais fácil. Baseando em alguns princípios científicos de extração e dos princípios científicos do porquê fazer o cold mash, a gente vai adaptar para fazer na própria panela de cerveja, em vez de fazer em 8 a 12 horas, fazer aí em 2 horinhas a parte do cold, depois tem a parte do hot mash também, obviamente, então o processo de produção como um todo não vai ser tão rápido assim. E vamos lá! Então, pessoal, fazer o cold mash tem alguns empecilhos, né? Deixar na geladeira lá parado por 8, 12 horas pode até impedir as pessoas de quererem utilizar essa técnica. Mas se a gente for pensar em dois princípios básicos, né, do porquê o cold mash é feito gelado e como a gente pode alterar um pouquinho isso, a gente pode chegar numa coisa um pouco mais rápida. O cold mash ele é feito gelado basicamente para evitar a ação das enzimas e evitar a degradação e extração dos açúcares maiores. Então, se você está numa temperatura mais baixa, as enzimas não vão atuar. E se você está numa temperatura mais baixa, você está dificultando a extração também. Mas a gente não quer exatamente dificultar a extração. A gente quer dificultar a extração de algumas coisas. E o fato dele estar parado, dele ficar lá parado na geladeira por tanto tempo, atrapalha a cinética, a velocidade de extração, por isso tem que ficar 8, 12 horas dentro da geladeira. Só que a gente pode, obviamente, aumentar essa cinética de extração sem utilizar as enzimas. Como que a gente faz isso? A gente insere a agitação e a gente pode até elevar um pouquinho a temperatura. Eu tô aqui hoje em Toledo, tá mais ou menos 18 graus lá fora, eu peguei água a 10 graus e eu vou fazer o cold mash dentro da panela em 2 horas. Vou acompanhar a evolução do teor de açúcar, claro que vai ser irrisório, o meu refratômetro praticamente nem tem capacidade de analisar isso antes da gente aquecer, mas depois de aquecer vou ver se bate com aquilo que eu estimei. E outra coisa, essa cerveja vai ser uma cerveja de baixíssimo teor alcoólico. Se vocês lembram bem, o cold mash tem um monte de aplicação e uma das aplicações é fazer cerveja de baixo teor alcoólico. Eu vou fazer cerveja de baixo teor alcoólico por um motivo bem simples. Eu estou sentindo a necessidade de ter isso na minha vida. Aí eu vim com aquela ideia de fazer o Earn Your Booze, começar a me exercitar um pouco mais, e eu tô me sentindo muito bem com isso, e talvez essa entrada de cervejas mais leves, cervejas de baixíssimo teor alcoólico e mesmo assim com sabor, com aroma, vai ser super simples. Vou pegar apenas malte pale ale, eu vou fazer só 10 litros de cerveja, então peguei 2 kg de malte pale ale. Se eu quisesse fazer 20, eu ia pegar 4 kg, que ia dar uma cerveja por mash normal de mais ou menos 4, 4,5% de álcool. Como cold mash ele tem uma eficiência 75% menor, 1/4 da eficiência do mash normal, eu estimo que a gente vai chegar em 1,2 de teor alcoólico, coisa muito pequena. E se a cerveja ficar realmente legal, quer dizer que eu vou poder beber 4 vezes mais a quantidade sem estar ingerindo tanto álcool. O que eu vou fazer aqui hoje vai ser bem simples. Eu peguei a Beer Max, ela é feita para usar 20 litros, para fazer pelo menos 20 litros de cerveja, né? Como eu vou fazer 10 vai ser um pouquinho prejudicado, mas como é um teste, eu quero fazer com menos mesmo. Então o que a gente vai fazer é bem simples, a técnica acaba sendo bastante simplificada. Vou colocar no cesto da Beer Max o meu malte e vou colocar água gelada. Vou aproveitar que o dia hoje está frio
e vou ficar aí com ela entre mais ou menos 15 graus, é o que eu estou estimando, mas eu vou acompanhar a temperatura pelo visor, pelo sensor de temperatura da Birmax. Se não tivesse tão frio, simplesmente eu colocaria alguns cubos de gelo grande lá dentro para ele manter a temperatura, lembrando que quanto mais frio, menos ação das enzimas vai ter. Mas se a gente estiver abaixo de 15 graus, virtualmente a cinética de reação de nenhuma enzima importante, pelo menos importante para a conversão do malte, vai acontecer. Essa cinética de reação abaixo de 15 graus é irrelevante. Eu já fiz testes na universidade com alfa e beta amilase e a 40, 50 graus é quase desprezível em 2 horas. Imagina 15 graus. Então, isso que a gente vai fazer agora. Colocar o malte, eu não vou colocar gelo hoje, mas eu poderia colocar alguns cubos de gelo, 1 kg, 2 kg de gelo, e vou ligar a panela e deixar ela recircular no meu tempo, estimando mais ou menos 1h30, 2 horas. Então, vamos ver o que acontece. Então, pessoal, eu vou agitar bastante por um motivo bem específico. Como a panela ela é feita para usar 20 kg de malte, 20 litros de água no mínimo, e eu estou usando 12, eu não vou conseguir manter ela recirculando. Mas se eu estivesse fazendo na quantidade normal, eu ia poder manter recirculando e ir embora. Então eu vou manter aqui a cada 10 minutos eu vou dar uma mexida, e isso é muito importante para apressar a técnica, mexer sempre. Eu deveria ter feito 20 litros, cara, mas vai lá, vai 10. O moço tá pelo sensor agora 18 graus, eu vou acabar colocando gelo aqui dentro mesmo. A extração, ela é bem relevante. Deixa eu pegar um caneco aqui para vocês verem, ó. Mas a gente não pode afirmar nada, porque se eu pegar o refratômetro aqui e olhar, vai dar um borrão, não vai dar mais nada do que isso. Porque basicamente tem amido e amido não é observável no refratômetro. Então a gente só vai saber quanto de açúcar tem efetivamente depois que a gente for pro hot mash. Então, já se passou 1 hora do meu cold mash forçado e contrariando muito minhas expectativas. A gente tá com 3% de açúcar, cara. Tá com 3 platos, talvez. O amido ele atrapalha muito a leitura. A gente vai ter que esperar converter mesmo. E eu tô achando até que eu vou apressar um pouco o processo e que 2 horas talvez não é necessário. Então é isso, a primeira etapa do cold mash foi realizada. Eu acabei optando por deixar um pouco mais de tempo, ficou umas 2 horas e 15 minutos ali. Acabei colocando gelo para controlar a temperatura, estava subindo um pouco, reduzi ela. A maior parte da temperatura, a maior parte do cold mash foi feita em torno de 10 graus. Então agora eu vou tirar os grãos. Eu posso fazer lavagem ou não posso? Depende do teu objetivo. Se você for fazer lavagem, é bem possível que você extraia um pouco mais de açúcar, um pouco mais de aroma, mas mais açúcar do que aroma. Então fica a seu critério. Eu não sei. Vou fazer lavagem também. Eu tenho um pouquinho de água aqui declorada, pronta para lavagem. Lembrando que eu não fiz correção de sal nessa água, embora faça todo sentido fazer, porque os íons que têm efeito no sabor vão manter os efeitos no sabor, e os íons que têm efeito no mesh vão manter o efeito no mesh agora. Então o cálcio ajuda a sacarificação, ajuda a baixar o pH, níveis de cálcio alto iam abaixar o pH, iam ajudar, iam melhorar a sacarificação, que é a próxima etapa. Sulfato vai ressaltar um amargor, vai ressaltar um crisp, um dryness. Legal, cloreto vai ressaltar dulçor, vai aumentar o corpo, a sensação de corpo, a sensação de maciez. Tudo isso ainda vai funcionar. Se você quiser corrigir, corrija. Eu não estou corrigindo porque isso é um experimento um pouquinho mais isolando algumas outras variáveis, e depois a gente parte para essas outras variáveis, para essas outras coisas. Então, vou tirar um malte bem simples aqui. Tenho aqui um pouquinho de água para fazer lavagem.
Completei então 15 litros, vai ferver 2 litros provavelmente, vai cair para 12. Vou perder um pouquinho no trubo e um pouquinho no fermentador, vou fechar com 10. Para as rampas, eu adaptei uma rampa de APA minha, então 64 graus, 1 minuto é só para esquentar e pular essa temperatura, isso aqui nem faz sentido. A rampa principal 66 graus Celsius por apenas 30 minutos, porque agora a gente só precisa de conversão enzimática. O mash out é 77 por 1 minuto, podia até pular, mas já estava aí na rampa, porque ele vai aquecer contínuo e com o tempo ele vai, obviamente, acabar desnaturando as enzimas, mesmo se eu nem fizesse uma parada nessa temperatura. O objetivo de parar nessa temperatura é porque você vai trabalhar com os maltes depois e pode continuar havendo conversão. Na filtração, na clarificação, pode continuar havendo conversão. Então, pulado, não tem outras etapas, outras rampas, fervura começa a contar a partir de 95 graus. Primeira lupulagem que a Beer Max vai apitar em 60 minutos, segunda lupulagem que ela vai apitar em 20 minutos, última lupulagem que ela vai apitar em 1 minuto, não tem mais adições de lúpulo, e ela vai apitar de novo quando a cerveja resfriar até 20 graus, porque eu não estou usando água gelada para resfriar menos, mas está frio hoje, então vai dar tudo certo. Abasteceu com água, sim. Tá aí pessoal, eu segurando aqui o tripé para não cair, mas olha que bonito tá o mosto. Acabei, tá 25 graus mais ou menos, então tá uma sopa de amido. Agora a gente vai esperar terminar a conversão. Então eu vou acompanhando aqui a conversão do açúcar e vou colocar no vídeo ou na descrição do vídeo. Então a gente tá aqui com 4 platos. É muito difícil imaginar uma lupulagem no ponto de vista convencional para cerveja tão leve, então eu vou colocar apenas 12 IBUs nessa cerveja, distribuindo em 3 adições, 60, 20 e 0. Não vai ser quase nada de lúpulo. Vou fazer a adição agora, já está indo para fervura. Tá aqui. Acabei de fazer o whirlpool. Olha que pouquinho que deu. Até 12 litros, era esperado. Olha o tanto de levedura que eu tenho para inocular. Acabei de pegar lama na cervejaria Fábula, que é aqui perto de casa. Eu fui fazer a cerveja e não pensei que eu não tinha levedura. Então tá aí. Se eu inocular isso aqui, até amanhã tá pronta essa cerveja. Olha que a vontade é grande, né? Mas vamos inocular só um pouquinho e ver o que dá. No final ela acabou com 5 platos, até maior do que eu tava esperando. Deu um rendimento bom. Quando a gente não quer um rendimento bom, a gente tem, né? Então é isso, a primeira parte. Simples, fácil, rápido. Foi uma das cervejas braçadas mais rápido aqui, porque eu pude encurtar a fervura, pude encurtar a sacarificação, não teve mash out. Se você gostou, deixa seu like aí. Até semana que vem, eu acho, já vai estar fermentada, já vai dar para engarrafar e tomar. Valeu, gente. Até a próxima.